Olá, meu nome é Cristina Margalho, eu estou aqui em nome da equipe Logos de Redação. Hoje nós vamos falar sobre as competências do Enem. A escrita do seu texto no Enem, da sua dissertação argumentativa, com a problematização do tema, ela é corrigida segundo uma perspectiva de grade de correção que se distribui segundo 5 competências. Essas competências, elas são distribuídas numericamente segundo níveis, e esses níveis têm uma atribuição de pontos. Vamos escrever no quadro para que você entenda melhor. Então, você tem aqui a competência número 1, a competência número 2, a competência número 3, a competência número 4, a competência número 5. Cada uma dessas competências, elas representarão um índice que será levado em conta para a avaliação do seu texto. Cada uma dessas competências será avaliada segundo uma distribuição numérica de pontos, que serão distribuídos em níveis. Então, você tem aqui o chamado nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5. Cada um desses níveis, eles terão pontuações que serão atribuídas de 40 em 40 pontos, sendo que o nível 1, 40 pontos, o nível 2, 80 pontos, o nível 3, 120 pontos, o nível 4, 160 pontos, o nível 5, 200 pontos. Prestem atenção porque existem duas competências que podem tirar você do concurso, tá? Então, uma dessas competências é aquela que está prevista no nível 2. A competência 2, se você tirar 0, você está fora do Enem. Esta competência, jamais você poderá tirar nota 0, tá? Então, a competência 1, você também não pode tirar nota 0, porque se você tirar 0 na competência 1, significa que você não escreveu o seu texto em língua portuguesa. Por quê? Anota aí, a competência 1, ela diz respeito ao domínio da gramática da língua culta. É a norma culta da língua. São todas as normas estabelecidas pela gramática padrão. Os acentos, as correções gramaticais, a ortografia, o uso de crase, as regências, as concordâncias e também uma construção sintática que não seja pautada numa previsibilidade estrutural. Frases muito comuns, com uma ordenação muito simplória, né? Sem que se use alguma sofisticação estilística na construção dos seus parágrafos. Então, quando os textos apresentam essas características negativas, tanto do ponto de vista da infração às regras da gramática normativa, quanto também da simplicidade da construção das estruturas sintáticas do texto, você poderá ser penalizado, tá? E aí você tem a competência 1, então,
que vai trabalhar com a gramática. A competência 2, ela vai trabalhar com elementos diferenciados. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar esse risquinho que eu fiz assim, ó, porque vai ficar melhor para nós observarmos o que cada competência compreende, tá? Então, nós vamos fazer assim, para ajudar você. A competência 1 vai analisar a gramática culta da língua portuguesa. Existem algumas especificidades com relação à pontuação da gramática culta da língua. Nós, padrão Logos de redação, a equipe de redação, Cristina, Michele Bastos, Vitor Miranda, Amanda e professora Thalita, entendemos que, segundo as instruções do Manual do Candidato e do Manual do Corretor, divulgado pelo ENEP em 2020, os 2 erros de português que são permitidos são considerados por nós a baliza máxima de ultrapassagem de qualquer infração. Ainda que existam algumas variações, se os erros são reiterados ou repetidos, ou se existe a possibilidade de se tirar o ponto do aluno na competência 4, porque a estrutura do parágrafo também pode ser entendida como uma elaboração em que o recurso coesivo não foi bem empregado, nós entendemos que a infração cometida na competência 1, no que diz respeito à gramática culta da língua, ela é suficiente para que você perca 40 pontos. E você não pode perder esses 40 pontos. Você tem que batalhar pela otimização dessa nota, pela nota máxima. A nota máxima na competência 1. Não erre gramática. Não se dê esse direito, porque você pode treinar. Gramática é treino, acentuação é treino, ortografia é treino, crase é treino. Se você treinar, você vai conseguir a nota máxima nessa competência. Olha para o quadro. Competência 2. A competência 2, ela compreende 3 aspectos. Olha para mim. O primeiro aspecto é a estrutura. Nesse ponto, este aspecto se aproxima dos outros vestibulares do país. Porque quando eu falo de estrutura, eu estou falando de dissertação. Eu estou falando que na competência 2, eu quero saber, letra A, se meu aluno sabe fazer uma dissertação. O meu aluno sabe o que é uma dissertação? Ele sabe que uma dissertação não é uma narrativa? Ele sabe que uma dissertação não é um poema? Ele sabe que uma dissertação não é um manifesto? Então, isso será rigorosamente observado na sua redação, tanto no Enem quanto em outros vestibulares. Mas lembre-se, o Enem é um gênero. Então, esta estrutura dissertativa, ela terá um diferencial que eu vou falar daqui a 2 minutinhos para vocês. Tá? Então, a estrutura da dissertação prevê introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha sua vaga brilhando. O que você está esperando aí que não pegou o papel para anotar o que eu estou dizendo? Vamos lá, vem comigo. Olha aqui, estrutura da dissertação. O outro elemento que a competência 2 avalia, anota aí, é também a abordagem do tema. Olha, eu, se fosse você, anotava agora o que eu vou dizer, porque isso é o pulo do gato. O tema, ele pode ser abordado de forma plena, ele pode ser abordado de forma tangente ou simplesmente por uma mais absoluta falta de atenção. Elimine a palavra sorte do seu vocabulário. Sorte só existe quando encontra preparo. Vem para a equipe Logos.
Aqui nós acreditamos em preparo, nós não acreditamos em sorte. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, porque você vai ocupar o seu espaço. Olha para cá. Quando você tem o tema, essa abordagem ela tem que ser completa. Essa abordagem ela tem que se debruçar naquele tema que foi proposto e que vai virar um problema na sua vida. Vai virar um problema na sua vida no momento em que você tem que colocar aquele desafio no papel. Por isso, no Enem, as palavras que vêm são os caminhos, os desafios, a eficácia, os panoramas, as dificuldades, os transtornos. Porque todo esse campo lexical, todo esse conjunto de palavras, elas vão se associar a assuntos que são comuns na sociedade civil e que precisam ser pensadas, refletidas por você, sobre a perspectiva de um aluno que sai do ensino médio e que teve a oportunidade de transitar em diferentes áreas do conhecimento e que, a esta altura da sua carreira de estudante, é capaz de se posicionar reflexiva, criticamente e consciente do seu papel de cidadão. Isso é que o Enem quer de você. É isso que o INEP quer de você. E é isso que o Logos dá para você. Nós acreditamos na sua capacidade de fazer com que o nosso conhecimento se torne a sua bandeira de vitória. Confia na gente. Vem para cá. Ó, tema. O tema, ele tem que ser completo. Abordagem completa. Qual é o macete? Anota as palavras principais do tema. Os desafios dos maus tratos aos animais no Brasil. Tem que ter desafios, tem que ter maus tratos e tem que ter animais. Os desafios da alimentação saudável no Brasil. Tem que ter desafios, tem que ter alimentação saudável, tem que ter no Brasil. A desprecincesação das crianças no Brasil. Ou seja, um fenômeno recente que faz com que exista uma necessidade de pais responsáveis de reverem as suas práticas educativas, as suas relações familiares, de modo que as meninas não se percebam num mundo de fantasias. De maneira que elas entendam que a realidade existe, ainda que o lúdico, ainda que a Disney, ainda que o castelo de fadas seja também um mundo possível para que nós vivamos a infância. Mas viver só sob essa ótica significa criar meninas e meninos, né, com uma capacidade limitada de lutar por outros espaços que não sejam só aqueles dos tronos, das coroas e dos vestidos de princesas. Entenderam? Então, no Enem, o tema vira um problema. Por menos que você ache absolutamente natural você se vestir da Bela Adormecida ou ainda de Cinderela, eu também acho lindo, eu sempre quis ter uma roupa de Branca de Neve. Nenhum problema. Agora, entenda que para além da casa da Branca de Neve e dos 7 anões, existe trabalho, existe estudo, existe bloco de exercícios, existem blocos de casa, existem muita batalha, muitas aulas, muitos exercícios e muita vontade de vencer. E é por isso que nós, da equipe Logos, estamos aqui para ajudar você a pensar neste outro lado e entender que um tema que parece absolutamente impossível de ser pensado, ele é absolutamente discutível, porque nós estamos aqui para ajudar você. O outro elemento da competência 2 é o repertório, e depois nós vamos ter uma aula em que vamos
ter a oportunidade de conversar e dialogar com a outra área do conhecimento. Eu já escolhi a área do conhecimento e nós vamos falar daqui a pouquinho com esse convidado especial que nós teremos numa próxima aula, tão breve nós possamos fazer esse recorte que eu pretendo, que é falar sobre o repertório cultural. Por hoje é só, um beijo e vamos falar na próxima aula sobre as outras competências.